Olá, boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Demorei a chegar, mas cheguei. É que eu estava fazendo umas modificações no meu cabelo. Hoje eu estou de ombre e vou ficar assim por um tempo, de ombre, tá bom? Não reparem a minha demora, nem esse meu jeito. É que eu sou muito vaidosa. Eu gosto de me arrumar. E é bom que a gente se arrume, né? A gente se sente melhor com a gente mesmo. E também faz bem ao nosso ego, não é mesmo? Eu espero que vocês sejam assim também, que gostem de estar arrumadinhas, limpinhos, cheirosinhos, né? Se cuidem. Nós precisamos cuidar sempre da nossa aparência e do nosso ser em si, tá? Não só o ser físico, mas o ser espiritual também. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, né? Renovar, sempre nos renovando, pedindo a Deus que nos renove em todos os sentidos da nossa vida, né? Que a vida é cheia de problemas e se a gente for dar trela aos problemas, a gente não vive. Então nós temos que procurar viver o melhor dessa terra. É isso que Deus nos prometeu, né? E são inúmeras promessas que Ele nos fez. E nós devemos confiar, né? Porque a nossa esperança está em Deus. Tudo que provém para a gente vem das mãos de Deus, né? Nós devemos confiar, né? Estar sempre em oração, confessando os nossos erros, nosso pecado, buscando em oração, estar sempre na presença dele, porque é a oração que nos leva para mais perto do Pai, para mais perto do nosso Deus, tá certo? Hoje nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Isaías. Gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrito e inscrita. Você não paga nada, absolutamente nada por isso, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim, você clica nessa mãozinha, dá um like nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve e do que você vê aqui, porque nada mais é que são palavras edificadoras, são coisas do passado que faz com que a gente venha refletir para que a gente tome o rumo da direção correta, né? Porque Deus, ele vai nos guiando e a gente tem que ser seguidor desse Deus maravilhoso, nos posicionando para estar sempre na presença dele, para que ele possa sempre estar nos beneficiando de várias formas. Deus, ele provê muitas coisas nas nossas vidas, ele age sempre, ele não falha. Por mais dificuldade que nós estejamos passando, ele está sempre presente para nos prover. Então nós devemos agradecer a Deus, né? E celebrar o nome dele, né? Celebre sempre o nome do Senhor, cante louvores para ele, aquilo que vem da tua alma, do teu coração. Ore a ele, agradeça pelo seu dia, pela sua noite, pelo seu salário, pela tua saúde, pela tua família, pelo teto que te cobre do sol, da chuva, né? Do sereno. De tudo, mas de tudo, nós devemos agradecer esse Deus e exaltar o nome dele, tá certo? Depois que você então já deu um like aí, você já deu like? Já apertou aí nessa mãozinha? Isso, aperta na mãozinha. E depois, você agora vai me ouvir. No final, eu sempre eu já inicio dando uma palavra amiga para todos e também no final deixo uma palavra amiga. E aí você vai compartilhar, você vai estar compartilhando, você vai estar evangelizando também, levando a palavra para outras pessoas, para as pessoas que precisam, né, que às vezes estão empobrecidos do espírito, precisa fortalecer a alma, o espírito. E para isso nós evangelistas, nós que estamos aqui, nós então levamos a palavra de Deus e Deus com certeza se agrada muitíssimo disso do que você faz. E com isso ele vai te beneficiando, te ajudando em muitas coisas que decorrem no nosso dia a dia, tá certo? Então seja muito bem-vindo, você que se inscreveu aí no canal, Deus abençoe vocês, né? Tá bom? E também que Deus abençoe a família de vocês. Estejam comigo aqui todas as noites, tá?
Todas as noites eu estou aqui. Às vezes eu me atraso um pouco no horário, ou eu entro mais tarde ou mais cedo, mas sempre o YouTube informa vocês que eu estou chegando para dar uma palavra amiga. Você que não me conhece ainda, meu nome é Elizabeth Guilhermino, tá bom? Meu nome é Elizabeth Guilhermino e eu sou evangelista. E todas as noites eu venho aqui trazer essa palavra como é que eu posso dizer? Uma palavra amiga, uma palavra de paz, uma palavra que vai te fortalecer, tá? Vai restaurar através da sua oração, que eu creio que você já deve ter feito, né? Às 18 horas. Nós sempre fazemos a oração, buscamos em Deus, às vezes acontece alguma coisa, não dá, mas assim que você chegar na sua residência, na sua casa, onde você estiver, se você tiver um tempinho, faça a oração, ore a Deus, tá bom? Que Ele vai te prover em muitas coisas, te abençoará grandemente, tá certo? Leve a palavra amiga para alguém, compartilhe, não deixe de compartilhar, tá bom? Deus abençoe você. Então, vou dar início aqui ao nosso estudo do livro do profeta Isaías, né, que é o livro, nós estamos no capítulo de número 54, que fala sobre o progresso e a glória do povo de Deus. E depois também no capítulo 55, que leio, né, aqui na Bíblia, que todo povo é convidado a procurar a salvação. A salvação só vem do nosso Criador, não é mesmo? Então sejam todos muito bem-vindos, prestem atenção, foquem aqui na palavra, para que a gente possa dar continuidade, a esse estudo tão maravilhoso que está sendo do livro do profeta Isaías, tá bom? Aqui na palavra de Deus foi deixado um legado para a gente, e a gente tem que saber discernir e entender, né? Saber discernir o que ele, entendimento, é lógico, discernir no que ele quis deixar para o futuro de novas gerações, como nós que estamos aqui, nós vamos deixar para outras gerações, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui o capítulo e depois eu leio a explicação que está na nossa Bíblia. Estou com a Bíblia aqui na mão, tá vendo? Capítulo de número 54 e o de 55. E aí depois eu vou ler a explicação e também vou falar alguma coisa, e aí você presta atenção, procura guardar no seu coração e na sua mente as coisas boas, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 54, que fala sobre o progresso e a glória do povo de Deus, inicia-se no versículo 1 assim: Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonheis, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus.
Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei, mas contra ti nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras. E farei os teus vitrais de rubis e as tuas portas de carbúnculo e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça será estabelecida e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Capítulo de número 55, que fala que todo povo é convidado a procurar a salvação. Diz assim: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Naquilo que não pode satisfazer, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu, o rei, por testemunha, dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. E eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz,
e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar dos espinhos crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para a salvação, para o Senhor por nome, e por sinal eterno que nunca se apagará. Vamos para a explicação então. Vamos entender isso aqui. Vamos ler aqui. Eu vou ler a explicação que está aqui na nossa Bíblia, que diz assim, está falando no versículo 1 e 3, fala sobre cantar e exclamar com alegria. Então Jerusalém é descrita como a figura de uma mulher solitária e desolada, que florescerá com a vinda do Messias, pois ganhará muitos filhos. A obra da redenção no Golgota produziria filhos para Deus, que seriam gerados também além dos termos de Israel. Isso significa que a tenda da salvação foi largamente ampliada, a fim de que a glória do Evangelho chegasse a todos os povos no mundo. Aí, cá no versículo 7, vamos pular aqui para o versículo 7. O versículo 7 fala assim: com grandes misericórdias te recolherei. Então Israel e Judá haviam sido dispersas. Essas duas nações experimentaram ainda a opressão do cativeiro. Esses acontecimentos se referiam ao breve momento de afastamento dito por Deus. Elas, porém, logo seriam tomadas pela mão e remidas novamente em sua terra. Aí vamos aqui para o versículo de número 17 do capítulo 54. Fala sobre a herança dos servos. Muitas ferramentas fabricadas para as batalhas, como lanças, espadas e flechas, tinham finalidade de provocar tortura e morte nos conflitos. O profeta usa essa analogia para se referir à vida espiritual, isto é, inspirado por Deus. Ele confirma que nenhum desses artefatos terá poder para destruir o justo. Outro instrumento também considerado uma arma é a língua, que pode promover a vida ou a morte até mesmo de inocentes. Vamos aqui para o versículo de número 1 do capítulo 55, que fala sobre vinde às águas. A sede e a fome são necessidades imperiosas à vida humana. São desejos tão intensos que ninguém consegue viver sem satisfazer a elas. Por isso o Altíssimo usa a fome e a sede para expressar a urgência da salvação. Vamos no versículo de número 6, que fala sobre a busca ao Senhor. A Escritura revela que o soberano tem ouvidos atentos e está favorável a se manifestar para ajudar o ser humano, mas ele só faz isso àqueles que o buscam. Versículo 7 e 9. Sobre os pensamentos. Não são os vossos pensamentos, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Enquanto no versículo anterior, o Todo-Poderoso propõe ao homem buscá-lo. Nestes versículos, ele discorre sobre a sua vontade em perdoar o ímpio. Por isso, convida que ele deixe o seu mau caminho e que o homem maligno abandone seus maus pensamentos para se converter a ele. Você entendeu isso aqui? Vamos no versículo de número 12, que fala sobre árvores batendo palmas. Então, aqui está falando sobre o movimento que as árvores fazem em meio ao vento, que lembra aqui, foi só uma figuração, tá? Que lembra aqui as pessoas dançando, cantando e batendo palmas alegremente. Essa comparação que Isaías faz se deve ao fato de que um dia toda a criação divina se alegrará com a plena redenção da humanidade.
Você entendeu isso? Deu para entender, né? Então, o que a gente vê aqui? Que nesse capítulo há uma exaltação ao nosso Deus, né? Ele vai exaltando, falando sobre, sobre o progresso, né? E a glória de todo o povo vai exaltando, né? Porque naquela época nunca se havia falado, né? Até hoje, né? Nós sabemos que nunca houve um Deus como esse Deus que nós conhecemos. Então, por quê? Porque esse Deus, ele age de todas as formas para aqueles que esperam nele, todas as pessoas que o buscam. Então, ele provê todas as coisas para nós, em todas as áreas das nossas vidas. Ele sempre provê, ele não falha. Deus não falha. Por mais que seja demorado, por mais que você esteja passando dificuldades, né, em tribulações, ele não falha de espécie alguma. Então, Isaías, ele estava destacando aqui todas as coisas boas, né, todos os prazeres de Deus, todas as coisas boas na prática que era uma prática de justiça, onde houvesse justiça. Deus faria justiça para aqueles que eram justos. E com isso, todos que eram justos e onde Deus faria justiça, todos iriam desfrutar, então, do favor, da benevolência, do amor de Deus para com aquele povo. Então, naquela época, Isaías via que ninguém estava procurando a Deus. Então, ele começa a orar e pede a Deus para que tenha misericórdia daquele povo, tivesse misericórdia daquele povo, que quebrantasse o coração de todos eles, para que eles pudessem se redimir com Deus, né? Pedir perdão a Deus pelos erros cometidos, né? E fossem mais sinceros, mais verdadeiros, mesmo em meio a todas as dificuldades que eles vinham passando na época. Então eles confessaram para Deus os seus pecados, as suas arrogâncias, né? As suas coisas erradas, né? Até as coisas espirituais, né, deles, as fraquezas, né? Eles confessaram para Deus até a falta de fé e as poucas orações que eles faziam. Então, todos eles começaram a exortar o nome de Deus, né? Quando fala assim, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então, eles começam a exortar uns aos outros, né? Para um influenciando ao outro para exaltar o nome de Deus, né? Todos começam a exortar uns aos outros, fazendo exortação, influenciando uns aos outros, para que exaltasse o nome de Deus para que fosse feito, para que fosse feito, para que Deus pudesse fazer várias coisas em relação a benefícios para eles, né? Para que todos pudessem viver uma vida com mais tranquilidade. E aí todos foram reavivados, né, na palavra de Deus. Eu estou adiantando bastante aqui, tá bom, gente? Então todos foram reavivados na palavra de Deus. E aí Deus, com a sua fidelidade para com todos, foi fazendo, né, de acordo, né, dando proteção, livramento, ajudando em várias coisas, em vários acontecimentos daquela época. Por isso que a palavra de Deus diz que ele fala assim, clame a mim e eu te responderei. Ele fala,
A palavra de Deus fala isso: clame a mim e eu te responderei. Com certeza Ele sempre Ele vem nos responder. Ele responde a gente em todos os momentos. Basta que a gente o clame, que a gente busque por Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Você entende? Ele quer ouvir o pedido de socorro. Ele quer ouvir que você precisa dele, que você não pode fazer as suas coisas, nada na sua vida é feito sem colocar ele na frente, sem a presença dele. Por isso nós devemos buscá-lo sempre, para que ele possa zelar por cada um de nós, né? Porque Deus nos ama. E a gente, muitas das vezes, a gente não enxerga essas coisas, porque nós somos muito imediatistas, nós somos pessoas que queremos tudo a tempo e a hora. E não é assim, né? Tudo é no decorrer do tempo de Deus. E aí a gente tem que esperar, passar por vários problemas. Às vezes Ele permite que a gente passe, para que os nossos corações sejam aquebrantados, né? E que a gente possa se arrepender. E aí, se a gente se arrependendo, buscando Ele, Ele então usa de benevolência para conosco e ajuda cada um de nós, tá bom? A palavra é essa, gente, que vocês sejam mais conectados com Deus, para que haja uma transformação interior, para que Deus mude o seu pensamento, mude o seu estado físico, mude a sua vida em geral, de um modo geral. Que quando nós o buscamos, quando a gente se vira para Ele, Ele se vira para a gente e Ele nos ajuda. Ele é um Pai zelador, Ele zela por cada um de nós, tá certo? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 56 e 57, que fala sobre as promessas daqueles que guardam o sábado. Eu creio que eu já falei sobre essas promessas aqui. Será que eu estou repetindo com vocês? Eu creio que eu estou repetindo, mas não faz mal. Se eu estou repetindo, algum motivo tem, né? Algum motivo tem para mim estar repetindo essa mesma mensagem aqui, porque Deus não iria fazer eu voltar nessa mesma mensagem, não. À toa, não. Ele iria fazer eu voltar nessa mensagem porque um propósito tem aí. Ele deve estar vendo que as pessoas estão esquecendo de buscá-lo, né? Então precisamos nos conectar mais com Deus, hein? Para que haja edificação nas nossas vidas, tá certo? Eu creio que eu já falei sim sobre o falso jejum. Ah, sim, já falei sim. Eu, nesse caso aqui, hoje, eu teria que falar sobre o capítulo 63 64 e 65. Mas não tem problema. Amanhã eu volto com vocês com esse capítulo 64 e 65. Se Deus fez eu voltar lá nesse capítulo, né, que fala sobre o progresso e a glória do povo de Deus, é porque aí tem uma mensagem que Ele quer deixar pra gente. Ele quer que a gente o busque mais. Pessoas aí, alguém não está buscando Ele mais, precisa buscar, se dobrar para Ele, se virar para Ele, para que Ele possa virar para você, para que Ele possa te dar todo o sustento e toda a segurança que você precisa na sua vida, tá certo? Não se ligue somente nas coisas do mundo. As coisas do mundo é passageira, mas as coisas de Deus é para todo sempre, tá certo? Então amanhã eu venho com vocês com o capítulo de 64 e 65, tá certo, gente? E aí nós vamos terminar, estamos quase terminando o livro do profeta Isaías, para a gente dar início ao livro do profeta Jeremias, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem bem, busquem estar na presença do Pai, assim como Ele me fez voltar nesse capítulo, é porque Ele está deixando uma mensagem aí para pessoas que não estão buscando Ele verdadeiramente, tá certo? Se ligue, se coloque mais na presença do Pai, tá? Vamos nos conectar mais
na presença desse Deus que cuida da gente para que nós possamos ter a nossa salvação, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Que Deus os abençoe grandemente. Tchau, até amanhã.